amor? Amém. Estamos felizes por estarmos aqui nessa noite, nesse último domingo, do mês de novembro. Quero glorificar ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcos Tadeu por ter me dado essa oportunidade. Agradecer a Deus também porque eu consegui trazer minha mãe, está aqui comigo nessa noite. Está comigo também meus amigos, Fabiana e Eric também aqui nessa noite. E ao Grupo Ágape eu quero agradecer pelo carinho, compreensão e apoio, porque meu ministério tem sido produtivo por conta de todos vocês, ao meu esposo, aos meus filhos. E eu queria, antes de pararmos um pouco para meditarmos a palavra do Senhor nessa noite, eu gostaria de estar louvando ao Senhor com o corinho. Eu costumo estar louvando para que a vergonha vá embora e que eu fique um pouco mais tranquila. Mas eu gostaria de estar chamando a nossa cantora Glaucia de Paula na nossa festividade aqui do Círculo de Oração. O CD deu pane e ela tocou na guitarra e foi uma benção, tem uma pegada de fogo. E o hino que eu vou cantar, irmãos, fala exatamente sobre o vaso do oleiro. A palavra não é bem essa, mas vocês vão entender o porquê que eu estou cantando esse corinho. E eu queria estar pedindo a você que sabe, cante juntamente comigo. E você que não sabe, se alegre com o Senhor. Fala para quem está do teu lado, há uma audiência marcada para você aqui hoje. Dia 24 de novembro. Aleluia. Você crê nisso? Eu vou repetir porque eu acho que não tem gente não. Há uma audiência marcada pelo juiz aqui hoje. E tu não veio aqui nessa noite em vão. Deus te trouxe aqui nessa noite. E você não vai sair daqui sem a resposta de Deus. Aleluia. Há uma diferença de quem anda com Deus. Ele não se apresenta. É Deus quem diz quem Ele é. Conhece o seu lugar. Você é bem instruído. Sabe que o contrito Deus não desprezará. Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele. Vaso de prata, o Deus do Pai está. Vaso de madeira, o fogo não suportaria. Vaso de barro, hoje assim eu vou te chamar. Meu Deus, é matéria-prima, tirada do chão. Eu acabo de exalto na minha mão. Eu não gostar, eu abato, eu exalto, te faço chorar. Mas se olhar os meus pés, pra não me enganar, eu acredito nessa noite, eu posso abençoar. Não toca nesse chão, sai dessa boca.
no seu capítulo 23. Depois você abre em Jó, capítulo 38. Aleluia. Jó 23, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, então somente. E em Jó 38, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 1 ao 5. Diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Capítulo 38, versículo do 1 ao 3, tão somente. Capítulo 38 do mesmo livro de Jó. Capítulo 38 diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me respondes. Antes de se assentar, fala para quem está do teu lado: há uma audiência marcada para hoje. E o tribunal já foi montado. Pode se assentar nessa noite, glorificando com você. O livro de Jó, autor desconhecido. Chega pra cá, senta aí, chega pra cá. Mas, dentro das pesquisas, sabemos que ele é contemporâneo de Moisés, e alguns historiadores dizem que possa ser que seja Moisés um dos autores que eles cogitam do livro de Jó. Só que o que nos importa nessa noite é, na verdade, é escutarmos acerca de Jó, mas não somente em seu sofrimento. O livro de Jó é rico em detalhes, e nessa noite aqui o Senhor colocou no nosso coração essa palavra para que nós pudéssemos ver nessa última semana de novembro que o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Aqui no capítulo de número 23, Jó, a qual nós conhecemos a história, a Bíblia diz que ele era um homem reto, honesto, ele desviava-se do mal, e a Bíblia afirma que ele era o homem mais rico do Oriente. Porém, Jó, ele perdeu todas as coisas que ele obtinha, sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus gados, perdeu tudo que ele tinha. E Jó começou ali a viver uma vida de tremenda provação. Mas o que me chama a atenção na história de Jó é a forma que o Senhor começa a se revelar a Jó no momento certo. Eu começo a aprender que o Senhor ele se revela a nós no momento exato. Eu começo a aprender lendo a vida de Jó que o Senhor ele tem um momento certo para entrar na nossa história e se revelar como Deus e responder-nos as nossas indagações como Ele pretende responder. Jó no capítulo 23, a qual nós lemos, ele começa a querer se declarar ao Senhor. Ora, ele tinha recebido muitas acusações de seus amigos. Alguns deles não tinham entendido o fracasso de Jó e aquele momento de provação. Mas a Bíblia vai afirmar que Jó, no capítulo 23, ele quer se declarar, se apresentar. Ele pretende estar no tribunal. A Bíblia diz, irmãos, que ele fala que se ele soubesse como ele achava o Senhor, ele se exporia para ele. Só que o que Jó não entendia é que o Senhor estava com ele. Só que o que Jó ainda não tinha entendido de forma perfeita, ainda não, irmão, ainda não. Porque ele não conhecia Jó. Jó não conhecia Deus, ele só ouvia falar.
cultivam a comunhão com Deus. Parece que Jó, ele relata em suas palavras que alguma coisa ele tinha perdido da parte de Deus. Quando Deus ele começa a ouvir Jó, e Jó começa a se declarar, irmãos, Jó diz que queria achar Deus. Ele está querendo dizer: eu quero retomar minha comunhão contigo, eu quero sentir a tua presença novamente. Porque no Salmo 42, o salmista Deus que ele ansiava pela presença. Irmãos, às vezes nós não temos nem muito dinheiro, às vezes nós não temos nem muitos bens, mas a presença do Senhor nos mantém de pé em todas as circunstâncias da nossa vida. A presença do Senhor faz com que atravessamos todos os obstáculos. E nós percebemos, no capítulo do número 29 do livro de Jó, ele diz que ninguém me dera ser como fui nos meses passados. Jó começa a declarar no capítulo 29, versículo 2 até o 4, que ele gostaria de ser como ele estava no passado. Ele gostaria de sentir o que ele sentia no passado. Ele gostaria de estar na mesma comunhão e presença com Deus. Ele queria estar da mesma forma restaurado como ele estava no passado. Deixa eu te dizer uma coisa: os seus dias vão ter dias de renovo. Os seus dias não vão ficar como está. Nessa noite Deus pode dizer: eu estou te vendo aqui nesse lugar. Que me dera poder voltar alguns meses atrás. Jó falou, porque alguns meses atrás, quando Jó relatou isso, ele era o homem mais rico do Oriente. E de repente Jó está sentado na cinza. Jó está num declínio muito grande, declínio, quem sabe à vista de alguns, mas dentro da ótica de Deus, um preparo muito grande. Dentro da ótica de Deus, Jó não sabia que tinha sido usado como exemplo. E muitas das vezes nós passamos por certas coisas, mas a gente não entende a ótica de Deus. E Deus, quando começa a falar conosco, irmãos, nós ainda assim não entendemos, porque nós não conseguimos captar aquilo que o Senhor tem conosco. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor ele vai te responder, mas dentro daquilo que ele acha que você possa ouvir. O Senhor vai te responder, mas dentro daquilo que as possibilidades da tua audição alcança. O Senhor vai te dar vitória, mas dentro da tua preparação com ele. Ele está dizendo nessa noite: vou te preparar para te dar vitória. No capítulo de número 31, do 35 ao 37, ele deseja uma audiência. No capítulo 23, ele deseja uma audiência. E Deus escuta. E, irmão, se é uma coisa que o Senhor não faz, é tapar os ouvidos dele para a nossa súplica. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. E os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Porventura tu não vai pedir, ele não vai ouvir. A Bíblia diz, irmão, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração do justo é ouvida. E no capítulo 38, Deus vê que Jó já estava no ápice da sua dor. Deus percebe que Jó já estava no ápice daquilo que se chamava sofrimento. Então Deus vem até Jó. Mas o que me chama muita atenção, irmãos, é que Deus ele não sopra um vento leve. Deus não vem até a Jó numa brisa suave. Deus não vem até a Jó, quem sabe, num cântico espiritual. Deus vem até a Jó no meio de um redemoinho. Vou repetir. Deus veio até a Jó no meio de um redemoinho. Esse vento que você está passando tem resposta dentro dele. Esse redemoinho que está se formando tem resposta dentro dele, nesse redemoinho. Quem sabe todos achássemos que o Senhor responderia a Jó de uma forma mais cautelosa, pois não. No capítulo 9, Jó fica com medo de que Deus viesse
eu aprendi que o redemoinho tem duas características. Ou ele traz à tona, ou ele esconde. Aleluia! Quer ver um exemplo? Ezequiel capítulo 1. A Bíblia diz que Ezequiel estava no meio dos cativos ali no rio Quebar. E à beira do rio Quebar ele diz que teve uma visão. Mas quando ele teve aquela visão, o redemoinho se formou. E dentro do redemoinho, daquele vento forte e impetuoso, ele viu visões de Deus. Ele diz que Ezequiel, vi visões de Deus. Para Ezequiel, aquele redemoinho estava declarando o poder de Deus. Quer ver uma outra característica do redemoinho? Esconder. Estava Elias caminhando com Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz que eles estavam caminhando. A Bíblia diz que um carro separa Elias e Eliseu. E num redemoinho Elias é levado ao céu. Deixa eu te dizer uma coisa. O redemoinho tem duas características na tua vida. Mas o Senhor tem resposta no meio do redemoinho. Esse negócio que está acontecendo, Deus vai te dar resposta no meio disso. Esse negócio não vai vir para te tirar do lugar, não. Tu está até sentindo a poeira do redemoinho, mas dentro do redemoinho Deus vai te dar a resposta. Ele te diz assim nessa noite. O redemoinho é formado na frente de Jó. E como é formado, um tribunal se apresenta. E é desse tribunal que eu quero falar um pouquinho aqui nessa noite. É no tribunal que Jó decidiu. Quantas vezes a gente abre a boca e diz: Senhor, eu queria tanto que tu me respondesse. Senhor, eu queria que tu me trouxesse à tona o porquê de tanta dor. Queria que tu me trouxesse à tona o porquê dessa situação. Pois bem, o Senhor ouviu o que Jó tinha falado. Capítulo 38, ele começa a falar com Jó. Só que a forma que Deus fala conosco é diferente. E na verdade, no capítulo 23, ele deseja. E se você desejou a resposta de Deus, ele está aqui nessa noite para te dar a resposta. Olha, presta atenção na forma que o Senhor se representa para Jó. E depois disso, o Senhor respondeu a Jó. É a primeira vez que Deus vai falar com Jó. De um redemoinho e disse: quem é este que escurece um conselho com palavras sem conhecimento? Ele já começa a chamar a atenção de Jó no meio do redemoinho. Jó, peraí. Quem é você que está escurecendo aquilo que você nem mesmo sabe? Quem é você que começou a me pedir resposta dentro daquilo que a tua ótica não alcança? E começou a falar com Jó de uma forma muito diferente. E no versículo 2 ele diz assim, e no versículo 3 ele diz: agora seja o seu jogo só homem, em perguntar-te ele, tu vai responder. Em outras palavras, Deus disse assim: para, não é você que vai me perguntar, eu é que vou te perguntar e você que vai me responder. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus vai começar a dar um nó aqui, mas Deus, ele vai te dizer aquilo que tu pode escutar. Ele vai fazer aquilo que ele te conhece. E quando Jó pensa que o Senhor vai responder as perguntas dele, quem sabe, eu acho que Jó já tinha preparado a primeira pergunta: por que eu perdi meus filhos, meus gados e minha riqueza? Eu imagino Jó preparando, irmãos, toda a pergunta para que ele estivesse na frente daquele tribunal com aquele juiz. Eu imagino Jó pensando: eu quero perguntar por que de tantas enfermidades. Eu quero perguntar por que tudo um só dia. Eu quero perguntar por que tudo veio junto. Tudo veio no mesmo instante. Eu vou perguntar e Deus: não, você não é bom de pergunta, Jó. Eu te pergunto e tu me respondes. Primeira pergunta que eu quero te fazer, Jó: onde estava tu quando eu fundei a terra? Aí Jó para. Senta no tribunal hoje porque você pediu resposta. Eu vou te perguntar, Jó, e tu vai me responder: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Primeira pergunta, Jó já não sabe responder. Segunda pergunta: quem lhes foi pedida? Se tu sabes, ou quem te estendeu sobre ela o cordel? Jó, está vendo toda essa terra? Eu medi toda ela. Me responde se tu estava no dia que eu fiz isso, Jó. E Jó falava diante do tribunal. E Jó uma palavra diante do tribunal, mas não conseguia falar. Porque quando Deus ele nos senta para pagar com nossos irmãos, não tem ninguém que tire a gente da mão, Senhor. Ele faz essa
afirmava. Só que Deus conhecia que Jó, ele não conhecia ele como ele queria. E ele queria se apresentar a ele. É tempo de Deus se apresentar a ti. É tempo de Deus começar a te revelar aquilo que ele quer da tua vida. É tempo de você sair da superfície e começar a mergulhar naquilo que o Senhor quer. Porque ele está te chamando. E o que acontece com isso tudo, irmãos? É que o tribunal estava ali. Mas aquele que achava que estava com a palavra não pôde responder. Porque diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós só conseguimos escutar e não respondemos nada. Deus começou a falar com Jó. Deus começou a perguntar a Jó. Irmãos, aquele tribunal durou muito tempo. Eu quero te dizer que aquele tribunal foi do capítulo 38 até pelo menos o capítulo 41. Deus perguntando a Jó sem cessar. Jó me responde, Jó calado. Jó me responde, tu sabes, mas Jó calado. Uma das perguntas, irmãos, que ele fazia, ele dizia para ele se ele sabia como se pegava o Leviatã pelo anzol, como se media as águas e como se dava espaço entre elas, como se colocava o firmamento em cima sem que ele caísse. Ele começou a fazer perguntas que Jó nunca ia poder responder. Então eu quero dizer, Jó, é necessário um pouquinho de mais intimidade, é necessário um pouquinho mais, meu Deus do céu, é necessário se acender um pouquinho mais, Jó. Eu quero me revelar a ti. Tem duas escolhas: ou não querer ouvir a Deus e viver uma vida de superficialidade, ou querer penetrar naquilo que Deus quer e começar a passar com Deus redemoinhos, começar a passar com Deus tribunais, às vezes a gente foge, porque é muito processo. Deixa eu te dizer uma coisa: para as vitórias chegarem para mim, para a tua vida, é necessário Deus nos mudar, é necessário o Senhor nos colocar no seu querer. Então nós não podemos fugir. O que acontece com o Jó nesse momento é que Jó percebe que precisa conhecer a Deus. Na verdade, ele precisava conhecer, não de ouvir falar, mas ele precisava conhecer, de ter tido testemunho com Deus. Meu Deus, quantas vezes é necessário o Senhor permitir algumas coisas para que tenhamos testemunho para contar. Fala para quem está do teu lado, você vai ter testemunho. Você falou quase dormindo, vou pedir para você falar de novo. Você vai ter testemunho, fala aí. Testemunho teu, para contar. Você vai começar a pegar o microfone e dizer: eu estava assim. E Deus fez isso comigo. O Senhor me passou no vento e me tirou dele vitorioso para a glória. Eu quero saber essa manhã, eu quero sair desse microfone mais força. Porque o problema não é o redemoinho, o problema é como a gente vai sair dele. O problema é o que a gente vai fazer depois dele. E na verdade Deus queria começar a se revelar a Jó. Irmãos, ele fica no capítulo 38 até o capítulo 41. Porém, o que me chama a atenção também nessa palavra é que no capítulo 40 Jó para tentar responder a Deus. Jó lhe dá uma pausa nas perguntas e tenta responder. E no capítulo 40 ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão eu ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E Deus podia ter olhado e falado: pronto, ele já entendeu, né? Aí o capítulo diz assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse. Meu Deus do céu, deixa eu repetir. Deus podia ter visto que Jó já tinha entendido, pois Deus sabe quando a gente entende e quando ainda não entende. Aí o capítulo continua: porém Deus respondeu a Jó e disse: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei e tu vai me responder. Mais um capítulo Deus perguntando a Jó. Vou trocar em miúdos. Deus não vai cessar nossas provações enquanto não aprendermos o que Ele quer que aprendamos. Aleluia! Glória a Deus! Deus não vai abrir a porta enquanto Ele vê
entendeu. E no capítulo 42, Jó responde a Deus: bem sei que tudo tu podes. Olha, Deus, deixa eu te dizer, eu te conheço agora. Bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus, nesse momento, Deus, nesse momento, só entendeu a prova, só conseguiu me entender, só conseguiu me compreender. E ele diz mais: quem é aquele desespero que sem conhecimento contra você? Não sou eu mais. Por isso falei o que não entendia, mas coisas que não eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, mas tu me ensina. Jó mudou. A figura mudou, o perfil de Jó mudou. O status de Jó, que antigamente era: estou fraco e vou continuar fraco, me lamurio nas minhas provações, mudou agora para dizer: eu conheço um Deus que responde às minhas orações. Eu conheço. Deixa eu te dizer uma coisa: começa a mudar o teu status, tá? Coloca assim: eu estou no tempo de conhecer o Deus vivo na minha vida, estou no tempo de saber quem Ele é na minha vida. Para de ficar contando as tuas derrotas para pessoas que te ouvem. Para de ficar contando para aquele que não pode te ajudar. Para de abrir a tua boca para confiar em quem você não deve confiar. Vai ter um momento em que Deus vai querer falar contigo face a face. Deus vai querer ter um tratado contigo e te sentar no lugar para você escutar. É necessário ouvidos apurados. Aí Jorge diz: eu sei. E agora, com ouvidos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabou do Senhor de dizer aquelas palavras a Jó, o Senhor ouviu a ele. Eu fecho a palavra do Senhor com a seguinte observação. Você pediu para que o Senhor te desse resposta. Você, nas suas orações, disse assim: Senhor, eu quero saber o porquê dessa situação na minha vida. Eu quero saber, Senhor, porque tudo um dia só. Eu quero saber, Senhor, porque tudo um ano só. Eu quero saber, Senhor, porque tudo isso aconteceu essa semana, meu Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nessa noite o Senhor está te dizendo assim: eu quero que você me conheça. Estou aqui para me apresentar a ti. E quando tu me conhecer, você vai ter resposta da minha boca. Às vezes nós esperamos de Deus aquilo que nós não damos, e esse é que mora o problema. Às vezes nós esperamos respostas profundas e não buscamos a profundidade de Deus. Deus, Ele quer se revelar a nós, mas é necessário nós conhecermos a Ele. Só disse: eu te conheço agora, Senhor. Eu não te conheço só porque minha mãe falou, não. Eu não te conheço só porque eu escutei na igreja, não. Eu não te conheço, Senhor, porque eu escutei a todos aqueles que me ensinam a falar, não. Senhor, eu te conheço. E agora eu te digo que sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deixa eu te dizer uma coisa: há uma virada de cativeiro na tua vida. Há uma virada de situação na tua vida. Mas é necessário que você conheça o teu Senhor. Deus está querendo que um tempo novo de intimidade aconteça entre você e Ele. Aí Ele quer virar teu cativeiro. Mas quando Ele virar teu cativeiro, porção dobrada sobre a tua vida vai acontecer. Agora, meu Deus do céu, sinto Deus confirmar essa palavra. Agora, nessa última casa, vai ser maior, 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 maior. Deus está querendo conferir o dobro daquilo que tu perdeu. Deus está querendo lhe abrir uma porta para você ganhar mais. Deus está querendo abrir uma porta de espiritualidade, coisas espirituais para você. Eu quero ver aqui quem é que não é batizado com o Espírito Santo, que pode dizer: esse ano ainda você é batizado com o Espírito Santo. Cadê você? Todos de fé. Eu quero dar ajuda. Levanta a mão pela fé. Quem é que nessa igreja aqui deseja ser batizado com o Espírito Santo e com fogo ainda esse ano? Levanta a tua mão aí. Deus tem um tempo de intimidade contigo para se revelar nesse negócio. E Ele te diz que as promessas dele ainda vão te ver, se tu crê, tu vai
Não importa o porquê. Só importa que eu tomo o controle deste redemoinho. Não quero saber o porquê. Só quero saber quem é que está te defendendo nessa situação e nessa causa. Eu vou na frente desse redemoinho. Não te importe com as respostas. Te importe em saber que o Senhor está na tua frente. Ele vai te guiar. Ele vai te dar aquilo que tu pretende ter tomado na mão dele. Aquilo que tu pode ter na mão dele, melhor dizendo. Aquilo que ele pode dar. Há um tempo de vitória da parte de Deus. Deus quer se revelar a ti, mas é necessário você conhecer a ele da forma que ele quer. Na verdade, depois disso, já foi restituído em dobro. Mas para receber a restituição em dobro, nós temos que passar às vezes por algumas coisas. Deus restituiu em dobro, mas para que Ele restitua em dobro é necessário alguma coisa ser perdida. Então já quero te dar uma boa notícia. Até o final do ano, faltam alguns dias, algumas horas e alguns minutos. Mas eu quero te dizer que até dia 31 de dezembro, guarda isso. Até dia 31 de dezembro, até 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, ainda é 2013. E o que ele disse que vai acontecer em 2013, vai acontecer em 2013. Deixa eu te dizer uma coisa, ele tem nas mãos o relógio. E o relógio dele sabe muito bem quando para o ponteiro. Ele vai te dar, se ele te disse, ele vai cumprir esse ano ainda. Receba nas tuas mãos o renovo